Levi aproximou-se de Quirus, as lágrimas misturando-se com a fuligem em seu rosto. Obrigado. Eu deveria ter percebido. Ele se entregou à Legião. O pequeno mago explicou que alguns buscavam poder em pactos sombrios, trocando suas almas por uma imortalidade profana. Aqueles homens estavam possuídos por espíritos das trevas, servos de um líder que carregava dentro de si uma legião inteira de demônios adormecidos. No momento exato em que Levi terminou de falar, um horror indescritível se desenrolou. O corpo de Calix entrou em combustão espontânea. Chamas negras e roxas irromperam de seu peito, e o cadáver se ergueu, movendo-se com uma nova e terrível vida. Quirus, apoiado em sua espada, olhou atônito, incapaz de compreender como um homem cujo coração ele acabara de destruir podia se levantar novamente envolto em um inferno profano. Um som agudo e penetrante ecoou, não nos ouvidos, mas diretamente na mente de todos os presentes. A dor foi excruciante, como se agulhas invisíveis perfurassem seus crânios. Em meio ao caos mental, Levi ouviu uma voz clara e familiar, a voz de Calix. A realidade sangrenta ao seu redor se desfez. De repente, Levi não estava mais em um campo de batalha coberto de monstros e morte. Ele se viu em um prado tranquilo, sob a luz de um sol gentil. Apenas os dois estavam ali, em um silêncio pacífico, sem sangue nem gritos, apenas a paz e tranquilidade. Calix se aproximou. Seu rosto estava sem a marca da corrupção demoníaca. Levi, ele disse com uma calma desarmante. Veja, tudo pode ser assim novamente. Nós podemos ser amigos de novo. Ele estendeu a mão. Tudo o que você precisa fazer é se juntar a nós, unir-se à Legião. Pense no poder que teríamos juntos. Você se tornaria um mago como nunca sonhou e de forma muito mais rápida do que qualquer academia poderia ensinar. Por quê? A voz de Levi soou fraca na visão, carregada de dor e confusão. Por que você se uniu a eles, Calix? O sorriso de Calix desapareceu, dando lugar a uma sombra de amargura. Ele começou a contar sua história. 3 anos atrás, eu estava morrendo. Uma doença que nenhum curandeiro conseguia explicar. Desesperado, procurei a Igreja da Luz, implorando por uma cura. Eles me falaram sobre como a magia de cura evoluiu nas últimas décadas, sobre como magos sábios perceberam que clérigos e devotos tinham uma aptidão natural para aliviar o sofrimento. Eles se gabavam de seus milagres, mas para mim não havia nenhum. Disseram que minha condição estava além do alcance deles e me mandaram para casa para morrer. Dentro daquela visão pacífica, a amargura na voz de Calix aprofundou-se. A religião dos Filhos da Luz construiu o império sobre a esperança. Ele continuou, seu olhar perdido no horizonte falso. Suas igrejas se tornaram grandes centros de cura, e com o aprimoramento de suas magias, as pessoas comuns começaram a viver mais, a vencer doenças que antes eram sentenças de morte. Ele se virou para Levi, e pela primeira vez, uma centelha de fúria brilhou em seus olhos. Mas era uma farsa. Nos últimos 10 anos, novas pragas surgiram, doenças malignas e fitorcidas que zombavam de suas magias mais poderosas. E a minha era uma delas. O mago sacerdote me olhou com pena e disse que eu tinha, no máximo, 2 anos de vida. 2 missionários vieram até mim, falando de milagres. Calix zombou. Sussurraram sobre como a fé e a oração poderiam me salvar se eu apenas suplicasse pela misericórdia do Criador. Bobagem! Eu sempre acreditei naquilo que é real, na magia que pode ser controlada e compreendida, não em esperanças vazias. Naquela noite, o desespero me encontrou. Em meus sonhos, uma voz me chamou. A cena do prado sereno escureceu, transportando-os para uma caverna escura e opressiva. Diante deles surgiu um ser de majestade terrível, envolto em chamas, com asas de sombra e chifres que pareciam rasgar o tecido da realidade. A criatura não me ofereceu orações, Levi. Ela me ofereceu uma promessa, disse Calix, sua voz agora em harmonia com a escuridão. Prometeu que eu não morreria. Prometeu poder, glória
tudo o que os filhos da luz me negaram. Naquele momento, eu aceitei. Fiz o pacto e me tornei um servo da Legião, em segredo, esperando o momento certo. A visão da caverna se desfez, e eles estavam de volta ao prado, mas a paz havia sido corrompida. Calix estendeu a mão para Levi, e uma energia sombria e convidativa emanou dela. Agora, eu ofereço o mesmo a você. Junte-se a mim, junte-se à Legião, e você será o mago mais poderoso que Valen já conheceu. Basta segurar minha mão. Aceite o pacto. Levi recuou como se a mão de Calix estivesse em chamas. Seus olhos brilhavam com determinação e tristeza. Nunca! Sua voz ecoou, abalando a fundação daquele sonho. Eu não vou servir a demônios. A magia deve ser uma ferramenta para construir, para proteger meus amigos e minha família, para melhorar o mundo, não para escravizá-lo sob o jugo de monstros. Num instante em que as palavras de Levi foram ditas, o prado idílico foi consumido por um fogo infernal. A grama transformou-se em cinzas. O céu sereno tornou-se um turbilhão de chamas e fumaça. Levi sentiu seu corpo ser queimado, uma dor psíquica tão real que o fez gritar. Com um último espasmo, ele despertou. Seus olhos se abriram bruscamente e ele se viu caído no chão de pedra da ponte. O cheiro de sangue e ozônio enchia o ar. Ao seu redor, seus companheiros também estavam caídos, gemendo enquanto despertavam do mesmo pesadelo psíquico. A criatura demoníaca que enfrentaram havia desaparecido, mas os corpos mutilados dos bandidos e o sangue espalhado por toda parte eram um testemunho brutal de que a batalha havia sido terrivelmente real. Depois que todos se recuperaram, Levi contou para eles o que tinha visto. Então cada um deles contou seu sonho. O demônio tinha tentado fazer um pacto com todos, mas eles resistiram. Melisandre foi a primeira a falar depois dele, seu tom baixo e endurecido pela dor da lembrança. Ele me mostrou o meu pai. Estávamos em uma caçada na floresta da minha infância. Ele estava lá, sorrindo, vivo. A criatura disse que o traria de volta, que poderíamos ser uma família novamente, se eu aceitasse o pacto. Mas caçadores conhecem armadilhas, e aquela era a mais cruel de todas. Ninguém dá algo tão precioso sem exigir sua alma em troca. Kyros assentiu. Seu rosto normalmente impassível agora mostrava uma profunda melancolia. Comigo foi minha mãe. Ela faleceu há 3 anos, pouco antes da minha cerimônia para me tornar cavaleiro. O demônio me mostrou aquele dia, e ela estava lá, na primeira fila, parecendo tão orgulhosa. A oferta foi a mesma, um reencontro. Sou um cavaleiro da luz. Minha fé me ensina que a reencontrarei um dia, de forma honrada. Manchar a memória dela com um pacto sombrio seria a pior das traições. Por fim, Ganima cuspeu no chão, a fúria faiscando em seus olhos. O desgraçado me levou de volta ao deserto de Sarrad. Eu fui abandonada numa cidade da fronteira quando era criança. Fui criada pelos Sarradin, o povo do deserto, que me acolheu como uma filha. Como nunca tive uma família de sangue, o demônio teve a audácia de me prometer uma. Ela rosnou e agarrou o cabo de seu machado com força. A oferta não me tentou, me encheu de ódio. Gritei para a criatura que eu não precisava de ninguém. Ergui meu machado, mas o covarde desapareceu antes de minha lâmina atingi-lo. Foi quando eu acordei. Depois de contar sua história, Ganima disse: Bem, parece que todo mundo aqui tem uma história triste, menos o Levi. Você não tem nenhuma tragédia na sua vida, Nanico? Não, a minha vida foi bem tranquila. Eu nasci em Nanópolis. Depois que cresci, fui para a escola de magia e me tornei um mago. Nanópolis? Por que vocês deram um nome tão idiota para esse lugar? Eu sou de Elferhan, a Floresta dos Elfos, o lugar mais belo de toda Valine. Elferhan é só um nome imponente para uma floresta normal.
Os elfos são muito arrogantes. Eu prefiro a vida simples de Nonópolis. O nome não importa, o que importa é o povo do lugar. Ei, pessoal, esse debate não leva a nada. Cada um tem sua preferência. E, além disso, eu sou da cidade de Kalinost, a melhor cidade do mundo. Se fosse uma competição, eu seria o vencedor. E você, Ruiva, não vai defender sua terra natal? Meu nome é Gânima. Bem como eu disse antes, eu fui abandonada perto do deserto. Não tenho nada de bom para falar daquele lugar. Pelo menos o povo do deserto é leal e generoso. Seguindo a sua lógica, se o que mais importa é o povo, então, até que é um lugar bom de se viver. Como são os Sarradim? Eu nunca vi um elfo do deserto. Bem, eles são como os elfos normais, mas são carecas, os homens e as mulheres. Eles têm a pele branca como leite e olhos negros. Na verdade, são bem esquisitos, mas a maioria é gente boa e são ótimos comerciantes. Eu sempre ouvi que os Sarradim são corruptos e gananciosos. Eles exploram os outros. Senhorita, não devemos ser preconceituosos com outros povos. Isso é inadequado. Você acha que é meu pai? Além disso, eu tenho certeza que você tem preconceito com os elfos do deserto também. A diferença é que você disfarça melhor. Bem, chega dessa conversa. Todo mundo tá cansado. Vamos embora daqui. Eles voltaram para a vila e foram recebidos como heróis. Passaram a noite em uma das casas que ainda estava de pé. A vila estava em péssimo estado, mas as pessoas foram salvas. Eles podem reconstruir o lugar. No outro dia de manhã, Quiros reuniu todos. Ele queria fazer uma proposta. Amigos, depois de tudo que enfrentamos, acho que seria bom viajarmos juntos. Eu e esses cavaleiros estamos indo para a cidade de Merlin. Tem um item naquela cidade que o príncipe Tarve, futuro rei, pediu para buscarmos. Melisandre disse que estava buscando trabalho e ouviu rumores que muitos monstros estão aparecendo naquela região. Gânima concordou com ela e disse que realmente era uma boa ideia, já que mesmo sendo mais forte que todos eles, não era prudente viajar sozinha. Levi disse que estava em uma missão de exploração e estudo acadêmico de fenômenos mágicos e anomalias silvestres, mas ele já estava retornando para esta cidade já que ele estuda lá. Então eles decidiram que iriam viajar juntos e pegaram a estrada em direção à Cidade dos Magos.